No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é sobre saúde. Às vezes acontece de nós ficarmos doentes, às vezes acontece de ter um parente doente, a vida está muito bem, a vida está caminhando super ótima e acontece de ter um câncer na família ou de repente de você ter um problema de saúde muito grave ou às vezes nasce um filho com algum tipo de problema. Algumas coisas acontecem, né, com a gente não sabe exatamente por quê. Cada pessoa tem uma forma diferente de tratar determinados tipos de assuntos, determinados tipos de coisas. Cada pessoa tem um processo diferente pelo qual ela passa e tem uma forma diferente de reagir perante esses problemas. Eu vou te contar a minha história particular que aconteceu em 2011. Começou no finalzinho de 2010 e foi para 2011. Em 2011 eu descobri que eu tenho um rim chamado rim ferradura, ou seja, eu tenho os dois rins do mesmo lado do corpo e eu estava com uma pedra de 2,5 cm. Para você ter uma ideia, eu tenho 1,80 m de altura e peso aproximadamente 100 kg. Na época era igual, né? Então eu fui de 100 kg para 69 kg em apenas um período de 3 meses. E não posso fazer cirurgia, eu tenho uma pedra até hoje de 1,3 centímetros, né, no rim, que seria o rim esquerdo, né, do lado esquerdo, mas à esquerda do corpo. E eu não posso fazer cirurgia de corte, eu não posso fazer a incisiva, eu tenho que fazer a litotripsia. Eu já fiz algumas, né, mas ainda tem uma pedra residual que é extremamente dura para ser tirada. Às vezes tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não sabe explicar, mas eles são desafios. Eu aconselho você a encarar isso como desafios. Se você for capaz de manter a sua estrutura psicológica, se você for capaz de manter a sua estrutura mental em uma situação dessas, em uma situação como essa, né, de às vezes ter um câncer na família, ou ter uma pessoa muito doente, ou até mesmo você ficar muito doente, se você consegue se manter estruturalmente nisso, você consegue se manter em qualquer situação, você consegue transpor qualquer tipo de barreira. Se você passa por uma situação dessa com uma estrutura forte, você consegue passar por qualquer tipo de barreira na sua vida. Isso é extremamente importante. Quando você percebe que você recebe esse baque, que você recebe esse choque, e você tem a opção sempre de querer passar por essa situação de uma maneira extremamente positiva ou de uma maneira extremamente negativa, ou se lamentando, ou questionando Deus por que isso aconteceu, ou qualquer coisa assim, ou simplesmente falar, bom, aconteceu, seja feita a vossa vontade, né? E em cima disso que eu vou para a luta, em cima disso que eu vou lutar para viver, porque foi assim que Deus nos fez. Ele não nos fez para ficar murmurando, Ele nos fez para ser vencedores. E quando uma situação dessa chega, é a hora de você provar que você também é um vencedor. E isso é muito importante. É difícil? É difícil, né? Existem algumas complicações que te deixam tristes? Sim, existem. Eu sei que existem. Muitas vezes, até mesmo, eu vejo em alguns grupos, por exemplo, de autismo, eu vejo alguns grupos, mães que estão extremamente desesperadas, os maridos abandonaram as suas mães por causa do filho autista. Isso tem de monte, isso está cheio. E as mães acabam desenvolvendo, e eu percebo muito, uma força extraordinária, sabe, para lidar com aquilo, para vencer. Ela tem um motivo pelo qual vencer. No Empreendedor em 40 Horas, que é um curso que eu tenho, na apresentação desse curso eu conto uma história, né, a respeito de um rapaz, um colega, um amigo, né, daquilo que aconteceu com ele a respeito de uma pizzaria, né? Então, resumidamente a história, o pai dele teve câncer, ele não tinha nenhum dinheiro, ele não tinha um centavo no bolso, ele não tinha nada. O que ele fez? Ele comprou uma pizzaria fiado, ele fez o pagamento em 4 parcelas, ele começou a trabalhar, mas ele trabalhava que nem um louco, né? E a pizzaria começou a dar bastante dinheiro, tanto que ele conseguia pagar a própria pizzaria, que ele fez em 4 vezes, e ele conseguia também pagar o tratamento de câncer do pai. Então você veja, uma situação no qual antes ele não tinha absolutamente nada, ele estava tranquilo, né? Ele foi posto em uma situação que levou ele para o mundo do empreendedorismo, e levou ele de uma forma muito forte.
Então ele tinha um motivo pelo qual lutar. Às vezes isso acontece com a pessoa próxima, porque às vezes nós precisamos também lutar. Às vezes a pessoa que está próxima a você, na realidade é um sacrifício quântico que você não sabe por que acontece, mas é um sacrifício quântico que aquela pessoa está fazendo por você. E você tem que se mexer, e você tem que honrar isso. Você tem que levar isso para frente, sabe? Você tem que solucionar, você tem que manter a sua estrutura, você tem que ir à luta. É assim que as coisas funcionam. Nós não conseguimos atravessar o véu para saber a razão de todas as coisas acontecerem. Simplesmente elas acontecem e cabe a nós tomar as devidas decisões da maneira correta para poder alavancar na vida. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo e compartilha. Um grande abraço, fica com Deus, sucesso!